A todos o nosso muito boa noite. Angola e Índia estreitam parceria com assinatura de acordos. O Presidente da República manifesta a vontade de ver experiência indiana em setores específicos do nosso país. Mais de 13 chefes de Estado e de Governo são aguardados em Luanda para os festejos da Dipanda. O município de Quilengues tem nova secretária da OMA. No clássico do Girabola, 1º de agosto, bate o Petro de Luanda no estádio 11 de novembro. Mais de 1000 voos cancelados e mais de 3000 atrasados é o cenário do Serviço de Aviação Norte-Americana neste domingo. É domingo, hoje, o dia 9 de novembro de 2025. Faltam 2 dias para os 50 anos da independência nacional. Entre as delegações ministeriais dos países no quadro da visita de Estado da Presidente indiana a Angola, que decorre até a próxima terça-feira. Com a primeira deslocação de um presidente indiano ao território angolano, Angola e a Índia fazem história e escrevem uma nova página no livro da cooperação bilateral. A presidente Draupadi Murmu, que está em Luanda desde a noite deste sábado, chegou ao Palácio da Cidade Alta às 11h05. O presidente João Lourenço fez a recepção da homóloga e depois seguiram as honras militares com as 21 salvas de canhão e a entoação dos hinos das duas repúblicas pela Guarda de Honra angolana. Os estadistas seguiram para um encontro privado onde analisaram a parceria bilateral e definiram novos capítulos para o livro da amizade e cooperação Angola-Índia. De seguida, os presidentes Lourenço e Murmu foram à sala do Conselho de Ministros, onde as delegações ministeriais mantinham conversações oficiais. Os estadistas reafirmaram a vontade que tem que ver com o estreitamento da cooperação. Por parte de Angola, o presidente João Lourenço aponta a telemedicina como uma prioridade na nova era de cooperação. É oportuno referir que temos um grande interesse em manter a parceria no domínio da telemedicina, bem como aderir à vossa iniciativa do teleensino, em cujo âmbito pretendemos assegurar o fortalecimento da Escola Virtual Angolana Shilonga. A vinda da presidente Draupadi Murmu é também uma retribuição à visita de Estado que o presidente João Lourenço efetuou à Índia entre os dias 1 e 4 de maio deste ano. A estadista indiana diz que o seu país está disposto em cooperar com Angola nos mais diversos setores da economia, onde se destaca a refinação de petróleo. A Índia é um dos maiores compradores de petróleo e gás angolano. As empresas indianas podem assinar contratos de longo prazo para aquisição de petróleo e gás angolanos e estarão interessados nisto. Ao mesmo tempo, as nossas empresas de petróleo e gás deverão também querer investir em offshore e projetos, portanto, upstream em Angola. Como líder global na área de refinação de petróleo, a Índia está também interessada em investir em vários projetos de refinarias em Angola. Questões que têm que ver com a política, segurança e paz no mundo fizeram igualmente parte dos assuntos analisados entre os dois presidentes. No continente africano e também noutras partes do nosso planeta, assistimos a uma espécie de perpetuação de conflitos e ao eclodir de novos que não podem deixar de constituir uma preocupação que se torna ainda maior ao assistirmos a uma intensificação da guerra na Ucrânia, em torno da qual temos ouvido narrativas perigosas e suscetíveis de adensar ainda mais o clima propício a uma conflagração de grandes proporções para lá das fronteiras dos dois países contendores. Draupadi Murmu felicitou o presidente João Lourenço pela sua liderança à frente da União Africana, tendo reafirmado seu apoio nas iniciativas que tem vindo a tomar. Noutro domínio, a estadista felicitou Angola e os angolanos pelos 50 anos da independência nacional. As mais vivas felicitações a si e ao povo de Angola pelo 50º aniversário da independência de Angola. Esta é uma ocasião para celebrar a coragem e a determinação do povo angolano. Admiramos a jornada angolana em vista a progresso e desenvolvimento. Com um produto interno bruto nominal estimado em 2,5
$2,90 trilhões, a Índia ocupa o 7º lugar na lista das maiores economias do mundo por PIB nominal. Angola e a Índia estabeleceram cooperação diplomática em 1985. Angola e a Índia concordaram hoje em colocar em funcionamento a Comissão Mista Bilateral, tendo em vista a implementação dos acordos assinados entre ambos os países. A intenção foi reforçada pelos presidentes João Lourenço e Draupadi Murmu na conferência de imprensa que se seguiu à assinatura de 5 novos instrumentos jurídicos em vários domínios. Na ocasião, o Presidente da República João Lourenço reafirmou a vontade de Angola contar com o conhecimento indiano em setores como o da saúde, defesa e ainda tecnologias. Os documentos, ora rubricados, têm como pano de fundo uma aproximação maior entre Angola e uma das 7 economias mais robustas do mundo. De acordo com o presidente João Lourenço, Angola está muito interessada em dinamizar a sua cooperação com a Índia no setor da saúde, a julgar pelo potencial do país asiático, que conta com uma população acima de 1 bilhão. A Índia é muito forte nesse setor da saúde, não apenas pela qualidade dos seus médicos, que gostaríamos de ter muitos deles aqui no nosso país, nos nossos hospitais, mas sobretudo na possibilidade dos nossos médicos e especialistas beneficiarem de formação, quer licenciaturas, quer pós-graduação, nas universidades indianas. Queremos particularizar o caso da luta contra o cancro, uma das poucas doenças que ainda somos obrigados a enviar para o exterior a maioria dos cidadãos angolanos que são acometidos por esta doença. Portanto, queríamos que os nossos especialistas obtivessem melhor formação neste domínio lá na Índia, mas também porque ainda está na fase embrionária, estamos ainda a construir o novo hospital de oncologia, que nesta fase embrionária pudéssemos começar já a beneficiar da cooperação com a Índia, que os especialistas indianos acompanhassem o evoluir das obras, o tipo de equipamento que pensamos instalar, enquanto se está a dar formação ao nosso pessoal. Angola quer também que empresários indianos investam no setor da saúde em território angolano. Áreas como a ciência e a tecnologia espacial constam do portfólio de intenções que Angola gostava de receber investimento indiano. Nós gostaríamos de ver os investidores indianos, tanto do setor privado, a montarem fábricas de produção, quer de medicamentos, quer de vacinas, para consumo humano, aqui no nosso país. Neste domínio, a Índia também é muito forte, sobretudo em genéricos, abastecem praticamente a indústria farmacêutica de todo o mundo. A Índia é forte ainda nas tecnologias de informação e comunicação. É forte na indústria do aeroespacial. Nós temos apenas um satélite de comunicações. É verdade que encontramos um segundo, um satélite de observação, e gostaríamos que também neste domínio pudéssemos andar lado a lado com a Índia, que tem, portanto, a ciência neste domínio muito avançada. O presidente da República considera que a Índia registrou avanços consideráveis no domínio da defesa, daí ter apontado como uma das áreas em que o país pretende cooperar, tendo inclusive manifestado a intenção de acolher indústrias de armamento. Gostaríamos também de trabalhar com a Índia nesta área do setor da defesa e segurança, não apenas a importar o que eles fabricam,
Mas, dentro do possível, também ver se conseguimos trazer algumas essas fábricas indianas aqui para o nosso território, para ver transferência de conhecimento e, portanto, Angola também ser produtora de armamento da última geração. Os 12 estadistas realçaram o facto de a visita da presidente Draupadi Murmu estar a ser realizada em vésperas do 11 de novembro, data em que o país assinala o seu 50º aniversário da independência nacional, facto que por si só reafirma a vontade de ambos estabelecerem uma parceria cada vez mais estratégica. Esta é também a primeira visita de um presidente indiano em Angola. Draupadi Murmu referenciou que a parceria entre a Índia e Angola baseia-se em confiança mútua, respeito e visão partilhada para a prosperidade dos dois povos. Hoje, durante o nosso debate com o presidente Lourenço, tivemos a oportunidade de rever todo o espectro da nossa relação bilateral e identificar novas maneiras de reforçar a cooperação regional. A nossa parceria econômica baseia-se numa energia dinâmica e também decidimos diversificar cada vez mais os laços comerciais em novas áreas emergentes, incluindo tecnologia, agricultura, saúde, defesa, infraestrutura e intercâmbios de povo para povo. Desejamos trabalhar em conjunto no sentido de reforçar cada vez mais a nossa parceria e tenho certeza que vamos tomar todos esses temas adiante e reforçar a nossa cooperação. Mais uma vez, eu dirijo os meus profundos agradecimentos ao presidente Lourenço pela graciosa recepção e hospitalidade e tenho confiança que a minha visita vai reforçar cada vez mais os laços de cooperação e cooperação bilateral entre a Índia e Angola. Está prevista a chegada a Angola de 13 chefes de Estados e de Governo de várias partes do mundo para participarem na grande festa da Dipanda. O ato central vai decorrer na Praça da República, onde são aguardados cerca de 8.000 convidados, entre nacionais e estrangeiros. Há poucas horas de se completar 50 anos de independência de Angola, a comissão preparatória do ato central está a trabalhar a todo o gás para que nada falhe, tendo em conta a importância da data. Está previsto a presença de cerca de dezenas e meia de chefes de Estados e de Governo, convidados para a festa de todos os angolanos. Nuno Caldas, secretário de Estado para a Comunicação Social, diz ser um momento memorável para o país e, desta feita, tudo está a se fazer para que nada falte. Nós teremos aqui uma grande festa da Angola e para os angolanos, dos angolanos para o mundo, daquilo que representa os 50 anos, as últimas 5 décadas de Angola independente e, por conseguinte, os grandes feitos da paz em Angola. Não, este dia representa a emancipação do progresso, do desenvolvimento, do bem-estar do povo angolano. Penso que a independência foi a maior conquista do povo angolano. A paz, uma das maiores vitórias depois da independência nacional. Penso que, por este facto, os angolanos sentem-se regozijados e, sobretudo, no ambiente do progresso, um ambiente desafiante para os momentos que Angola e os angolanos terão depois dos 50 anos de independência nacional. Mas o balanço é efetivamente positivo, porque temos, sobretudo, nestes 50 anos, o principal fator impulsionador são os angolanos. A comemoração da independência nacional será marcada por um desfile militar aguardado como o ponto alto do dia, com uma demonstração do potencial bélico do país e também remetendo ao papel das Forças Armadas na conquista da independência. Vários grupos da sociedade civil, como o dos antigos combatentes e da educação e professores e vários outros representativos da população angolana, desfilarão igualmente no mesmo dia na praça, representando as 21 províncias do país. Caetano Marcolino, em representação dos antigos combatentes, diz ter valido a pena lutar pela conquista da soberania nacional. Está aqui os antigos combatentes, ok? Como país, e esses anos de luta
esses 50 anos vêm representar, sobretudo, aquilo que foi o empenho dos antigos combatentes para a conquista da paz da nossa Angola. Celso dos Santos, pertencente ao Ministério da Defesa, fala das melhorias ocorridas no país. Nós vimos que o nosso país esteve em decadência há algum tempo, mas agora, com os 50 anos de independência, há muita melhoria. E só temos a agradecer por tudo que estão a fazer por nós. Os sobas da província do Icolibengo estão satisfeitos com este marco por ser uma festa de todos nós. Foi importante ter a independência porque, acima de tudo, nós proclamamos esta data, uma data muito gloriosa, conforme o nosso primeiro presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto, proclamou em 1975 a independência da Angola. Foi um grande sofrimento e valeu a pena os angolanos, valeu a pena para o futuro, valeu a pena porque agora só somos nós angolanos que devemos desfilar, nos gloriar com esta própria independência e parabéns Angola há 50 anos, porque não é fácil ter 50 anos, porque há países que ainda estão com 20 anos, 15 anos talvez, se calhar em outros países ainda estão em guerra. Mas acima de tudo, Angola é aquele de ontem, hoje, eternamente, na qual só nosso Deus, nós agradecemos a Deus, depois o nosso governante, nosso presidente atual, nosso camarada, presidente João Manuel Gustavo Lourenço, é que tem levado a cabo. A Praça da República deve acolher entre a assistência pelo menos 8.000 convidados, entre nacionais e estrangeiros, para testemunhar o ato central dos 50 anos da Dipanda. Cerca de 50.000 fiéis de várias denominações religiosas celebraram neste sábado em Luanda os 50 anos da independência nacional durante um culto ecuménico de ação de graças prestigiado pelo Presidente da República João Lourenço e que teve lugar no Estádio Nacional 11 de novembro. Cânticos e silêncio reverente da oração são alguns dos cenários que descrevem bem o culto ecuménico em celebração aos 50 anos de independência que juntou fiéis de várias denominações em Luanda, no Estádio Nacional 11 de novembro, e que congregou cerca de 50.000 crentes. Este dia não é apenas uma data no calendário, é um testamento da resistência, da determinação e da coragem de um povo que se levantou contra a opressão. O sacrifício de muitos que deixaram suas vidas em campo de batalha e sonharam com um futuro melhor, nos lembra que a liberdade não é um presente, mas uma conquista que deve ser defendida todos os dias. Foi no ambiente de fé e união espiritual que o Presidente da República, João Lourenço, ladeado da Primeira-Dama da República e membros do Executivo, se juntou à cerimónia, a qual foi oportuna para ofertar ao casal presidencial 2 exemplares da Palavra de Deus, no caso, 2 Bíblias, com estampas dos símbolos do jubileu dos 50 anos. E não tardou, coube ao Ministro da Cultura, Filipe Zau, proferir o discurso do governo à comunidade cristã, tendo destacado o papel das igrejas na construção moral, social e espiritual do país. Quando a nação sangrava e clamava por cura, foram as igrejas que ampliaram pontes, acompanharam famílias, apoiaram a reintegração e promoveram a coexistência e convivência pacífica. A presença pastoral, a educação moral e cívica, os corredores de diálogo e reconciliação que as igrejas abriram em tempos difíceis continuam a ser os alicerces para a educação e cultura da paz. No culto, vozes unidas elevaram orações pelo presente e futuro do país. Entretanto, Gaspar João Domingos, bispo da Igreja Metodista e membro do Conselho de Igrejas Cristãs da Angola, ressaltou a importância do perdão e da verdade aos presentes. As divisões herdadas e as desigualdades mantidas pedem conversão nacional. A guerra civil, com o seu cortejo de mortes, deslocamentos e traumas, não se apaga com decretos nem com silêncio. Exige
memória, perdão e verdade. O Estado quer continuar a trabalhar com as igrejas para combater comportamentos desviantes que se têm verificado em muitos casos na sociedade. O Estado conta com a sua maior parceira para, entre outras situações de comportamento social desviante, combatermos, entre outros males sociais, o vandalismo de bens públicos, o obscurantismo em era de conhecimento, a corrupção, a violência doméstica, a violação de menores, o analfabetismo literal e funcional, a toxicodependência e o alcoolismo, a exploração de fiéis e a destruição de famílias. Ainda no sábado, fiéis voltaram a reconhecer o papel decisivo da Igreja na promoção da paz e reconciliação nacional. À margem do culto ecuménico de celebração dos 50 anos da independência nacional, destacaram o apoio espiritual, moral e educacional durante os períodos mais conturbados da história de Angola. O ambiente vivido neste sábado no Estádio Nacional 11 de novembro era de fé, mas também de reflexão no papel silencioso, mas firme, que a Igreja desempenhou nos momentos mais críticos, e não só ao longo destes 50 anos de independência. O contributo da Igreja na reconciliação nacional esteve em destaque. Congregada e focada para o mesmo grande objetivo, que é o desenvolvimento e a felicidade das suas gentes. Então este culto significa, por um lado, agradecimento pela nossa história, mas significa também um sinal de unidade e de propósito de caminharmos juntos em direção ao nosso destino, que queremos que seja um destino de harmonia, felicidade, paz e prosperidade para todas as pessoas que vivem e trabalham, sonham e interagem nesse espaço que se chama Angola. Desde os primórdios, se nós olharmos para a história da libertação do nosso país, a Igreja sempre esteve presente. Sabemos que muitos pastores, muitos catequistas foram presos pela PIDE, tudo pela causa do nosso país, Angola. E a Igreja sempre esteve presente a orar, ao pacificar os espíritos, à busca da paz. E se nós temos a independência que nós temos hoje, tudo muito bem. Houve homens guerreiros que se entregaram, mas também Deus teve que colocar a sua mão por intermédio da Igreja. Já o bispo Almirantes Pacheco, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, refere que a Igreja sempre esteve na vanguarda face às batalhas enfrentadas pelo país. A independência, antes mesmo de acontecer, de ser proclamada pelos nossos políticos, ela foi, portanto, a Igreja lutou bastante. Estamos a ver que a Igreja sofreu, a Igreja, homens deram suas vidas, morreram para que nós hoje estivéssemos livres. A Igreja esteve sempre na vanguarda. Veja que antes mesmo de termos partidos políticos, a Igreja já estava à frente, a Igreja já lutava, a Igreja já enfrentava, já discutia os seus direitos. Estou a falar, sobretudo, por exemplo, da Igreja Toquista desde 49. Entretanto, é esta reconciliação que quem está na liderança espera que se estenda à nova geração. É preciso as novas gerações saberem que a guerra foi o pior que nós tivemos nesse tempo e é preciso nunca mais voltarmos a isso. E ninguém tenha saudades de voltar à guerra. Agora, para tal, nós os adultos e aqueles que dirigem, temos de dar resposta aos anseios da juventude e de todos, nomeadamente na educação. É preciso formar as novas gerações. É preciso que ninguém esteja fora do sistema de ensino. É preciso criar desenvolvimento. Nós precisamos trabalhar. Temos um país grande e rico. Entre os fiéis, a mensagem é clara. É momento de harmonia. É muito importante
que se continue, a nova geração temos de continuar, porque os nossos pais nos mostraram o caminho. Agora é a nossa vez também, é a nossa vez, a juventude, para tanto criarmos esta harmonia, esta reconciliação. Porque um país desunido é um país sem progresso, sem sucesso. Um povo desunido é um povo fracassado. Portanto, há necessidade de nos reconciliarmos primeiro entre nós, para depois nos reconciliarmos com os outros povos. Portanto, se entre nós não haver harmonia, não haver paz, não haver união, não haver amor, portanto, jamais conseguiremos, portanto, prosperar. Fiéis reconhecem papel decisivo na Igreja na promoção da reconciliação nacional à margem do culto ecumênico em celebração dos 50 anos de independência. Com 32 anos de existência, fiéis da Igreja União Evangélica Batista em Angola estão a promover o Evangelho e o fortalecimento dos laços familiares para celebrar os 32 anos da congregação. Os fiéis associam a data aos 50 anos da independência nacional. O culto de ação de graças é um momento especial para expressar gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas, sejam em um templo ou em casa, ou em uma celebração comunitária. Essa cerimônia promove um fortalecimento dos laços familiares e comunitários, além de reafirmar a fé. O grupo coral da Igreja União Evangélica Batista de Angola, UEBA, promove o Evangelho e a ação dos 50 anos de independência de Angola. É uma celebração dos nossos jovens que querem promover o Evangelho. É assim que eles estão celebrando esse dia. É um dia de convívio porque é o final do ano. O desafio é proclamar o Evangelho mesmo. 32 anos de existência. Sim. O objetivo da atividade da Igreja UEBA é a comemoração da existência do Grupo Jovem. O objetivo desta magnífica atividade é a comemoração dos 20 anos de existência do grupo e também os 50 anos de independência que o país alcança. Tudo culminou. Como igreja, deixamos sede firme na palavra e no ministério que fomos chamados. A independência é algo alcançado, noutra hora devemos manter firme naquilo que é alavancar com o nosso país. Feliciano Miltonio, fiel da Igreja UEBA, é pertencente do grupo coral desde a sua infância. É uma grande atividade, é um festival do grandes GFMs, como nós chamamos na nossa religião. É um grupo que acompanhamos desde crianças e eles completam mais um ano. É de felicitar o grupo, é uma grande festa e estamos aqui para celebrar com os nossos manos. O desfile cívico marca o ponto mais alto das comemorações dos 50 anos da independência. Anos da independência nacional no município de Quilengues, na província do Huila. O evento contou com a participação de instituições públicas, associações socioprofissionais, igrejas, autoridades tradicionais e órgãos de defesa e segurança. A escola, a estrutura é assim mesmo de Quilengues, as estradas, sim. Muita coisa. Os jovens estão cada vez mais dedicados em uma formação profissional, estão a investir mais em áreas tecnológicas e tem tido um grande avanço, um número considerável de jovens acadêmicos. A partir da estrutura, educação, saúde, muita coisa, casas definitivas, que não eram aquelas casas que tinha deixado o colono, não. A vida da população de Quilengue melhorou mesmo, porque ontem tem problemas, as pessoas vivem mal. A partir dessa paz que nós temos, todas as coisas mudaram e viraram. Muitas coisas melhoraram em nosso país, Angola. Hoje temos saúde, hoje temos a educação na melhor condição. E hoje também temos entidades eclesiásticas, temos igrejas. São muitos ganhos, estamos a falar da paz, estamos a falar da liberdade, estamos a falar das infraestruturas, estamos a falar também espirituais. Tudo isso são ganhos da paz, são ganhos da independência. E a independência nos ajuda a erguermos, estamos unidos. Para o administrador municipal, os ganhos da independência nacional na região estão patentes em vários setores e com impacto na melhoria da qualidade de vida das populações. Ao longo destes 50 anos, registramos muitos avanços, mesmo aqui em Quilengue, com realce nos setores da educação, que não é preciso falarmos tudo o que foi feito nesses 50 anos, na saúde,
na energia e água, nas infraestruturas, enfim, temos muitos êxitos, porque temos novas escolas, temos muitos professores, muitos enfermeiros, muitos médicos, enfim, isto tudo ao longo de 50 anos foi um ganho muito grande. Adriano Alberto Pedro sublinha que o homem é o principal capital do país e que, 50 anos depois da independência nacional, a formação de quadros continua a ser uma das prioridades. Não nos esqueçamos que o homem é a principal riqueza que devemos contar, desde que tenha aptidões e requisitos exigidos, tenha capacidade técnico-profissional, perfil adequado para a área de saber ou conhecimento científico que se pretende colocar este quadro ou este homem angolano. Será tudo isso conjugado com uma atitude responsável perante o trabalho e a disciplina, com honestidade, com transparência e boa governação, que nos pode levar ao êxito e à satisfação plena pela realização dos nossos sonhos. Mais de 500 efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros estão em prontidão para assegurar o ato central da celebração dos 50 anos da Independência Nacional em Luanda. A informação foi avançada neste sábado em entrevista exclusiva à Rede Girassol pelo porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Luanda, Daniel Correia. A nível do Comando Provincial de Luanda, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros fez o lançamento hoje da Operação Dipanda. Nós temos mais de 570 efetivos preparados para este final de semana e para a Dipanda, portanto é uma festa e certamente teremos muitos envolventes e o Serviço de Proteção Civil, Bombeiros está preparado para dar resposta naquilo que é esta grande festa. Durante o período da Dipanda, o responsável explicou que os trabalhos dos efetivos estão subdivididos em 3 etapas. Vamos estar com efetivos alocados nas nossas praias, portanto temos a plena certeza que muitas famílias vão ocorrer às nossas praias. Aqui nós queremos ter um número de afogamento zero neste período de festa. Assim nós temos nossos efetivos nadadores salvadores alocados nas nossas praias vigiadas para então não só para aquilo que tem a ver com os nadadores salvadores, mas teremos também efetivos para a sensibilização e principalmente aquelas crianças que acorrem às praias. A outra área que também nos preocupa neste final de semana e temos efetivos envolvidos naquilo que é a sensibilização nas residências, portanto o número de incêndio tende a subir muito nas nossas residências ou na residência dos cidadãos, então precisamos ter cultura de segurança. E aqui nós, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, teremos efetivos a passar casa a casa para sensibilizar, orientar como deve-se ter em conta aquilo que é a nossa instalação elétrica, aquilo que tem a ver com o gás de cozinha. Poderemos reduzir os níveis de incêndio em residência. Mas a outra situação também que nos preocupa são os acidentes. Então teremos o outro eixo, o último eixo, que os nossos efetivos estarão a trabalhar em conjunto com a Polícia Nacional para sensibilizar os automobilistas no intuito de ter uma condução cuidada e também aquilo que tem a ver com a manutenção periódica dos veículos para que os níveis de acidente, atropelamento possam baixar cada vez mais. O município do Mussulo é um dos locais mais frequentados pelos munícipes nesta época e o porta-voz garantiu que tudo está assegurado. Tem praias muito atrativas, então nossos efetivos estão alocados naqueles pontos onde é mais frequentados pela população daquela região e não só, porque muitos saem de outras áreas para escolher as praias do Mussulo. Então nós teremos lá o nosso efetivo nadador salvador para ajudar a sensibilizar enquanto permanecerem naquela área. Entretanto, o responsável da corporação apelou à sociedade em geral para que respeite as autoridades e tenha maior controle com as crianças. Também apelamos para se fazer um trabalho mais profundo naquilo que tem a ver com
o gás de cozinha, aquilo que tem a ver com as nossas botijas, prestar um pouco de mais atenção para que os níveis de incêndio possam reduzir neste final de semana. Informações apontam que nas 21 províncias do país estão mobilizados mais de 16 mil efetivos para a operação Dipanda, que se estende até a próxima terça-feira. E agora, o momento é para olharmos sobre alguns dos temas que marcaram a semana, no habitual Crossfire, aos domingos, e a análise cabe a Sérgio Calundungo. Muito boa noite. Muito boa noite. E também vamos aqui dar o nosso boa noite ao Mário Saveto, dois economistas hoje a fazerem-nos companhia neste nosso encontro. Vamos então começar pela semana que fica marcada pela última sessão de condecorações, referentes aos 50 anos da independência nacional, que acabou por tornar-se também num ato de reconciliação nacional. 50 anos depois, Sérgio, condecorar os signatários dos acordos de Alvor é como reescrever a história da independência nacional ou é apenas uma homenagem merecida aos líderes dos três movimentos da libertação nacional? Sem dúvida que a sociedade acolheu com bastante apreço o facto de ter sido possível condecorar os três signatários do acordo dos acordos de Alvor, né? Lembra-se, é importante referir que havia toda uma polêmica instalada quando não havia certeza de que tal iria acontecer, mas dá-me a impressão que a sociedade reagiu positivamente, porque entende que, independentemente do que terá acontecido de lá para cá, sem dúvida, não se pode apagar a história, né? E na história de Angola, em determinado momento, os três movimentos que se bateram pela nossa independência assinaram um acordo que, infelizmente, não funcionou, mas ficou pela história. E eu acho que, às vezes, mais do que celebrar os factos históricos, é tentar perceber o que é que ela nos ensina. Mas praticamente foi este acordo que determina o 11 de novembro como uma data para a independência dos angolanos. Exatamente. Este acordo tem um condão de ter designado a data de 11 de novembro como a data da nossa independência, e isto ficará indelevelmente marcado na nossa história como povo. Ok, Mário Saveto, este ato é suficiente para se dizer que se está a conseguir a reconciliação nacional entre os angolanos e destes com a sua história? Primeiro precisa entender, é interessante a iniciativa do Sua Excelência Presidente da República em trazer os três atores importantes dos acordos de Alvor. Ficou claro, não só a sociedade, mas todos nós ficamos, até as igrejas aplaudiram a iniciativa, porque tentamos unir aquilo que realmente se precisava. Entende-se também que foi oportuno ver em representação os familiares daqueles que realmente ontem defenderam. É interessante. Nunca tínhamos visto, hoje ficou visível, e aqui aplaudimos a iniciativa do Sua Excelência Presidente da República. Vamos louvar. Ficou na negativa, e vou falar isso na negativa, porque acho que se a ideia é trazermos a reconciliação, a coordenação da comissão das condecorações, na minha perspectiva, perdeu uma solene oportunidade de trazer os filhos mais velhos destes dirigentes. Estaríamos realmente a nos reconciliar. Se fossem os mais velhos, que hoje nós não entendemos que razões, há entre a situação, mas era oportuno, seria muito bonito, vou ser honesto. Estaríamos a reconciliar, estaríamos a trazer aqueles que não conseguem gastar o nosso país, e o Presidente estaria a mostrar a todos que realmente vamos nos reconciliar. Não vindo, talvez, tratar-se de questões familiares. Não? Mas independentemente disso, nós somos apreciadores. Talvez. Nós somos apreciadores e nós normalmente omitimos aquilo que vemos. Depois, em relação às condecorações, eu trago aqui um desafio, mas eu apelo diretamente à comissão que realmente está a fazer as condecorações. Eu vou trazer a imagem do saudoso Dom Armando Amaral dos Santos, foi o primeiro bispo da Diocese de Benguela. Ele foi nomeado pelo Papa VI no ano 1970 e, infelizmente, este prelato só teve 3 anos e acabou falecendo. E ficou na história da Diocese de Benguela que tivemos um bispo que, na minha perspectiva, devia ser reconhecido hoje, e até se puder, eu iria mais longe, traríamos o título
póstumo sobre aquilo que seria o reconhecimento dos feitos que ele fez em relação à Diocese de Benguela e ao povo de Benguela em particular. Pois bem, a partir desta semana as escolas deverão rever o que se ensina aos alunos. Portanto, é que há que olhar-se para o futuro. É importante, a história faz-se pensando no passado, projeta-se o presente e perspectiva-se o futuro. É importante, e este momento é imperioso, começarmos a trazer todos aqueles detalhes que vão fazer a construção da escola, da nossa história. A nossa história tem que estar envolvido todos os atores e que todos se sintam envolvidos, inclusivo sobre aquilo que é o ditame história. É importante que, para além da reconciliação, haja entendimento entre irmãos. Isto sim vai se efetivar naquilo que chamamos de harmonia social e o bem-estar para a própria nação. É da mesma opinião? Sim, claramente. Nós temos que admitir que, apesar de termos como nação independente 50 anos, durante muito tempo a nossa história foi escrita com uma só cor, ou seja, foi a história dos vencedores. E acho que estamos 50 anos depois, todos bem cientes de que há que mudar isto, a história tem que ser mais inclusiva. Anteriormente, outros protagonistas da luta pela nossa independência foram ostracizados ou ficaram nas notas de rodapé da nossa história. É preciso termos a coragem de assumir que heróis e vilões existiram de várias as cores, em vários sítios, em vários partidos, e é importante que tenhamos a coragem de contar isto. Não como quem faz um exercício nostálgico ou como alguém que conduz uma viatura olhando apenas para o retrovisor, não. Está a olhar para o para-brisa, mas é importante não esquecer que em algum momento, e termos presente das consequências que representou para o país, o momento em que fomos desavindos. Então eu acho que isto não nos torna pequenos, muito pelo contrário, nos enobrece se tivermos a coragem de contar a história com verdade, mas, sobretudo, dela tirar as lições que se impõem. Pois bem, João Lourenço, com estas homenagens, passa a ser visto como, digamos, um homem com coragem política para o fazer ou como alguém sem alternativa ante o peso da história? Bom, eu gostaria de ver pelo lado positivo. O lado positivo é, provavelmente, houve sensatez, houve lucidez e houve a capacidade de ouvir aquilo que, na verdade, era uma reclamação que subjazia em toda a sociedade. Eu acredito que havia, embora não se tenha feito um inquérito de opinião, mas é cada vez mais unânime e as pessoas, eu acho que à medida que as feridas vão cicatrizando, as pessoas consideram que foi importante termos aqui também condecorados os líderes dos 3 movimentos que assinaram os acordos de Ovoa. Eu acho que isto não nos torna pequeno e é uma forma de construir pontes. Eu acho que aproveitar esses 50 anos também para fazer uma espécie de encontro com o nosso passado foi importante. Ok. Vamos agora olhar um pouco para o plano financeiro e também económico. Meus senhores, os nossos convidados, portanto, o anúncio do regresso dos correspondentes internacionais para alguns bancos angolanos significa, digamos, a possibilidade da nova dolarização do mercado, ou apenas uma maior facilidade nas operações financeiras internacionais. Vamos começar por si. Entendemos e vemos isto com bons olhos. Ou seja, nós agora temos a noção de olhos de ver. Estamos a ver que realmente surtiu efeito o esforço que o Executivo tem feito. E eu sou um daqueles apologistas, quando as coisas correm bem, eu digo que estamos bem. E quando as coisas não vão bem, também podemos apelar a quem de direito que aquilo não está bem. Começando e partindo na ideia do esforço, das reformas que o próprio Estado tem implementado, das aceitações em luta para pegar os modelos internacionais para a inserção, do combate a branqueamento de capitais, pelo qual o Estado angolano tem gizado muitos bons programas e, graças a Deus, tem surtido efeito. Finalmente temos hoje a abertura do regresso daquilo que realmente ontem não tínhamos. Precisamos aqui entender numa perspectiva progressiva. É mais uma oportunidade que há para o governo angolano. E mais do que pensar na oportunidade, vamos tirar maior proveito nisso.
Quando realmente já temos os reencontros, ou seja, vamos voltar a ser estabelecido, reestabelecido e abastecido com aquilo que mais precisamos, estamos a falar na atração de investimento. Vamos aumentar o capital para as importações, estamos a falar de divisa no mercado, estamos a falar de investimento estrangeiro ao nosso país, porque eles sabem que eu vou investir e tenho a facilidade depois de ter o retorno para o meu país de origem, porque eu encontro facilidade das trocas comerciais e de divisa no país onde quero investir. É mais uma chamada de atenção para o nosso executivo. Temos a oportunidade de fazermos, vamos fazê-lo bem. Vamos aproveitar as oportunidades que temos para tirar maior proveito, repito, disto e façamos crescer a nossa economia com a abertura que queremos. Oportunidade económica. Sérgio, este regresso dos correspondentes para o nosso país, no caso para as bancas, tudo depende da dinâmica económica que se vai vivendo ou então da aposta do governo, aí como nos disse o Maio? Não, é importante perceber que esta interrupção da presença foi porque Angola não dava garantias de segurança, não cumpríamos as normas de compliance, né? E para navegar no mundo da globalização não bastam só barcos seguros, é preciso ter também portos seguros. E o nosso sistema financeiro não era considerado um porto seguro e por isso os correspondentes fizeram. Havia uma série de exigências para que este retorno fosse possível e essas exigências passavam por uma série de reformas e mudanças institucionais. A vinda, a notícia da retomada significa que o executivo angolano terá feito um pouco os esforços necessários, aquilo que foram as imposições, podemos dizer imposições ou os requisitos que se exigem para se poder operar de forma segura. Então, aqui assinalar como positivo o facto de termos conseguido, afinal era possível atuar, né, de outra maneira, cumprindo com as exigências, né? Então, isso significa que o executivo angolano provavelmente acatou as exigências que foram feitas e conseguimos, entre aspas, limpar o nosso sistema, fazendo com que os correspondentes pudessem ter regressado ao país. Pois bem, o Tribunal Supremo tem um novo presidente, depois da renúncia do juiz Joel Leonardo, por razões de saúde. O juiz Norberto Sodré João entra no cargo numa melhor altura, Mário? Ou então, refiro-me ao momento em que muitas vozes põem em causa, portanto, a qualidade e até mesmo a seriedade da justiça angolana. Temos de perceber que, pronto, primeiro é que houve o Colégio da Magistratura, pronto, definiram e o Executivo indicou, nomeou alguém que vai ficar na frente, o nosso presidente do Tribunal Supremo. É interessante. Pergunta se foi em boa altura ou não, eu acho que calhou num momento que deve reformar o nosso sistema de justiça em Angola. Eu acho que é o momento do presidente que vai agora assumir, ou seja, que já está a assumir, perceber que é oportuno começar a valorizar os nossos magistrados e tentar fazer funcionar os nossos tribunais. Há necessidade porque mais do que falar da justiça, vamos falar da seriedade daquilo que tem sido o nosso processo judicial. Também estamos a falar de um desafio que é a morosidade dos processos. Acho que é oportuno. O presidente tem de perceber hoje, que está na frente do Tribunal Supremo, que os desafios são muitos e vários. Mas é nestes desafios que se provam a proatividade do gestor. Quer dizer, fazer da dificuldade uma oportunidade. Essa oportunidade é para fazer, reiterar, mudar, alterar o paradigma que a nossa justiça a essa altura vive e tem andado fruto daquilo que vemos socialmente, as reclamações, os estímulos, as greves. Acho que é oportuno agora começar a ver, mas fazer uma reflexão profunda, um diagnóstico profundo para percebermos onde está o problema
Que soluções locais podemos fazer e como podemos inclusivamente trazer as pessoas para nos ajudarem a ultrapassar o problema dentro do tribunal. Pois bem, Sérgio, nós falamos aí antes do regresso dos correspondentes. Podemos aqui também ver que a Justiça, nesta altura, terá de jogar um papel importante. Claramente, eu costumo dizer que quando o homem que segura o martelo da justiça, né? Ou quando a injustiça veste toca, a democracia, a economia, o desenvolvimento do país sofre bastante, né? Eu entendo que, e é assim que eu espero que as coisas mudem. Nós não podemos tentar, como faz a avestruz, né, esconder a cabeça de fora. Nós sabemos que nos últimos tempos o nosso Tribunal Supremo foi alvo de muita insatisfação dos cidadãos. E não só, mesmo dos operadores da justiça, né? Viram ali atitudes, comportamentos e práticas que acabaram por abalar a credibilidade de um órgão tão importante, de um dos pilares da nossa democracia. Imagino que quem tem agora o leme para a condução desta importantíssima instituição consiga tirar as lições devidas e, sobretudo, dar aqui sinalizar à sociedade que as coisas vão para mudar, né? Às vezes temos que mudar as coisas para que as pessoas mudem, mas neste caso mudamos de pessoas esperando que as coisas mudem dentro. Podemos dizer que além do novo rosto, no caso, o que mais precisa é de ser feito. Mais do que um novo rosto, ou para além do novo rosto, que era importante que houvesse um novo rosto, é preciso também haver novas atitudes, novos comportamentos e novas práticas. Isto precisa de ser perceptível por aqueles que têm contato com uma instituição de tamanha importância. Eu acho que os desafios de Angola, a boa economia, a boa política também passa por boas instituições de justiça. E falando agora, e é interessante, vamos trazer a perspectiva muito mais econômica, qualquer investidor vai pensar em injetar o fundo quando encontra a justiça célere. Então, acho que é o momento oportuno da nossa justiça se posicionar e começar a trazer a imparcialidade nos processos e mostrar que realmente nós também queremos inovar, queremos melhorar e queremos alterar o paradigma que essa altura o país, em termos de justiça, vive. Pois bem, vamos agora olhar para a vacina contra o cancro do colo do útero, portanto, que está a ser administrada às meninas numa campanha nacional, mas há quem se oponha a esta vacina, não é? Portanto, como é que se deve responder a estes céticos e o que é que se pode fazer, o Estado pode fazer neste caso, para chegar aos números previstos? Porque há aquela família, aqueles pais que não concordam com esta vacina. Exatamente. Eu penso que contra o ceticismo era importante aumentar em doses duplas o nível de informação, o nível de conhecimento e o nível de debate, né? Eu acredito que isto não tem sido uma prática, né? Não se tem história de regularmente fazerem-se campanhas de vacinação desta altura. É normal que, e infelizmente também as redes sociais às vezes não ajudam, né? Nos dias de hoje circula muita informação e muita contra-informação, então eu acho que seria de todo recomendável que as instituições de saúde pública que defendem a ideia da vacina aumentassem, e como eu disse, em doses duplas, o acesso do cidadão à informação e conhecimento, porque os pais precisam de dar o consentimento que os seus filhos sejam vacinados, mas esse consentimento deve ser informado. E aí é uma grande responsabilidade das nossas autoridades disponibilizarem o máximo de informação, canais onde os cidadãos possam colocar dúvidas, reclamações, sugestões. Eu acho que isto vai ser fundamental para que a campanha tenha sucesso e se atinja os números que se pretendem. Pois é. Mário, o que é que tem a dizer? É interessante que pensemos nas vacinas e ainda existem as pessoas céticas, como disse bem o colega de painel. Mas o problema, às vezes, das especulações excessivas é a falta de uma informação oficial. Quer dizer que a saúde pública deve vir em esta pública e dizer que esta vacina foi testada, a origem é esta, os efeitos foram aqueles e, mais do que nunca, está pronto para o consumo humano. De que maneira vai ajudar nas pessoas que ainda não acreditam perceberem qual vai ser o efeito da vacina e que benefícios nossos filhos terão, ou seja, nossas filhas vão ter quando apanharem aquela vacina, independentemente do organismo, e tiramos mais proveito porque queremos lutar realmente contra o câncer do colo do útero. Resumindo, mais comunicação. É importante.
Ok, muito obrigado pela vossa presença. Agradeço o Sérgio Camundongo e também o Mário Saveto por terem estado aqui connosco a analisar estas questões pontuais que ocorreram durante a semana que está a findar. Obrigado. Estamos sempre à vossa disposição. E bom domingo. Obrigado, igualmente. Daqui a pouco, os festejos dos 50 anos da Independência Nacional no Reino Unido. Vamos a um curto intervalo e regressamos já a seguir. Estamos de volta com a informação, música, gastronomia e moda angolana. Traços identitários da cultura nacional marcaram a festa da Dipanda entre diplomatas e a comunidade de Angola no Reino Unido neste sábado. A confraternização para assinalar a data mais importante da nação angolana, os 50 anos da Dipanda, envolveu a comunidade angolana radicada em várias regiões da Inglaterra, incluindo uma representatividade da Irlanda. O embaixador de Angola no Reino Unido, José Patrício, disse na ocasião que 50 anos depois da independência, Angola tem tudo para vencer os desafios do desenvolvimento sustentável, da transformação da sua matéria-prima, os seus imensos recursos naturais para alcançar a arrancada econômica. E não só. O diplomata angolano ressaltou que o país tem recursos naturais, minerais, uma rica flora e fauna, belas paisagens, destinos turísticos encantadores e uma diversidade cultural que representam um fator de desenvolvimento. A confraternização, a maneira angolana, enquadrada nos festejos dos 50 anos da independência nacional, serviu também para a apresentação dos vencedores do concurso de poesia, contos e desenhos com o tema Liberdade, nas categorias infantil e juvenil. O evento teve momentos de intervenção cultural com a atuação do agrupamento Batoto Yeto, do músico Biura e de 2 cantores da comunidade angolana, Will Massis e Willy Ruel de Liverpool, e a passagem de modelo com trajes tradicionais das 21 províncias do país. A gastronomia também não ficou de parte. Na passarela também desfilou a Miss Universo 2011 Leila Lopes, angolana residente em Londres, que coordenou o momento glamour durante a gala. A Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol começa a esboçar o encontro particular frente à sua congênere argentina na próxima quarta-feira, em Luanda. Angola recebe na próxima sexta-feira a seleção da Argentina para um duelo particular, enquadrado nas festividades dos 50 anos da nossa independência, que se assinala nesta terça-feira. Em conferência de imprensa depois da divulgação dos 30 jogadores que farão parte da data FIFA de novembro, o selecionador nacional, o francês Patrice Baumel, frisou que terá um grupo completo para preparar o jogo contra a Argentina no dia 12 do mês em curso. Patrice Baumel sublinhou igualmente que está muito feliz por poder trabalhar para os 2 encontros que tem pela frente, sem a pressão da última data FIFA. Quase toda a equipa vai chegar ao dia 10. Os jogadores que vão jogar ao dia 10 vão chegar ao dia 11. E acho que a partir do dia 12 vamos estar juntos, o grupo de 30, para preparar o jogo. Vamos treinar normalmente o clube de Interclub. A relva está muito boa, preparada para guardar o estádio de 11 de novembro o melhor que podemos guardar. E vamos trabalhar uma vez para dia ou 2, vamos ver, porque temos muitos jogadores que já durante essa época jogam muito com o clube. Temos de ficar uma boa condição física para preparar esse jogo. Mas temos 10 dias para trabalhar. Estou muito feliz porque temos tempo de trabalhar em casa aqui. É muito importante. O mês passado foi muito difícil. Viagem. Antes o jogo de Swatini treinou uma vez e três vezes antes o jogo de Camarões. É muito pouco. Mas agora temos muito tempo para trabalhar. Recordo que o jogo do dia 14 entre Angola e Argentina será o que serviu de preparação de Angola para o Mundial da Alemanha de 2006.
Pois bem, estamos a falar aqui da partida entre os Palancas Negras, a seleção de Angola e também da Argentina, que vai acontecer já na próxima sexta-feira, dia 14. É de resto uma partida que vai movimentar com todos os angolanos e não só. Para análise destas questões do desporto, tenho aqui comigo o Aniceto Moquita, que é já praticamente um comentador residente. Moquita, como anunciei. Peço desculpas. Bem-vindo e muito boa noite. Vamos começar não olhar para o jogo da Argentina e Angola, mas olhar para o que aconteceu ainda hoje, o derby, o jogo 90, não é? Portanto, também do Girabola, em que esteve em disputa o 1º de agosto e o Petro de Luanda, os dois monstros daqui do futebol angolano. O 1º de agosto sai em vantagem por uma bola. Boa noite, João Alves. Boa noite a si, telespectador. É verdade, hoje mais um clássico, o Clássico 90, que acabou por sorrir por parte dos militares, que, apesar das dificuldades que vão enfrentando no contexto econômico, mas ainda assim, no capítulo desportivo, voltaram a mostrar que são verdadeiros guerreiros, resilientes, e quando jogam com o seu arquirrival, procuram sempre levar vantagem. Num jogo em que diga-se que o Petro Luanda assumiu as rédeas do jogo, mostrou ser mais equipa, mas com pouca qualidade a nível do ataque. Penso que jogou o suficiente para poder chegar ao golo, não conseguiu porque defensivamente a equipa militar do 1º de agosto esteve melhor organizada, não permitiu que o Petro de Luanda violasse a sua baliza e foi procurando sempre jogando no contragolpe ou no contrapé, jogando no erro do Petro de Luanda, e conseguiu então na segunda parte fazer o único golo que valeu à equipa militar os 3 pontos. Mas também muitos cartões aí a mistura, não é? Exatamente, os cartões fazem parte do jogo, os ânimos a certa altura também dos jogadores elevaram-se e o árbitro foi obrigado muitas das vezes a ir ao bolso e a demonstrar alguns jogadores para tentar acalmar os ânimos que de certa forma teriam descolorido aquele bom jogo que as duas equipas protagonizaram no estádio 11 de novembro. Houve o descontentamento também por parte dos adeptos do 1º de agosto, isto no caso abranda a corrida? Exatamente, penso que eu tenho dito que os adeptos do 1º de agosto têm sido injustos com Filipe Zanza, porque repare que até aqui, neste Girabola, o 1º de agosto ainda não perdeu nenhum jogo. É verdade que teve aqueles sucessivos 3 empates, em que em 3 empates a equipa acabou por perder 6 pontos e os adeptos quase pediram a cabeça do treinador. E eu penso que este resultado diante do principal candidato à conquista do título, de alguma forma, vai amenizar este tal clima que se instalou nas hostes agostinas. É preciso dizer que apenas por parte dos adeptos, porque a direção do 1º de agosto mantém fiel e firme com o seu treinador, que é Filipe Zanza. Esta derrota do Petro de Luanda hoje traz novos cenários, ou se traçam novos cenários para o Girabola? Bem, penso que sim, traz algumas desconfianças, porque foi a coisa de 2 jogos atrás que o Petro Luanda havia perdido com o São Salvador e pelo meio conseguiu uma vitória diante do Interclube, mostrando que as coisas já estavam bem, mas volta a cair. É verdade que nesses jogos no Clássico é difícil medirmos o nível de qualquer uma das equipas. O Clássico tem sempre um resultado imprevisível, nem sempre a melhor equipa é que ganha, e vimos hoje, no jogo de hoje. Por isso, eu penso que de alguma forma mexe com aquilo que são os objetivos do Petro Luanda, mas no fim de tudo estamos a falar apenas do jogo da 4ª jornada em atraso, numa altura em que estão disputadas apenas 7 jornadas dos 30 jogos que teremos. Por isso penso que o Petro Luanda continua a ser candidato ao título, mas atenção, o 1º de agosto conseguiu esses 3 pontos por mérito, na resiliência e no trabalho, e eu penso que a direção do 1º de agosto deve repensar esse 1º de agosto na segunda volta, investindo um pouco mais nesse plantel. Seguramente vamos ter um 1º de agosto que poderá lutar de igual para igual com os outros candidatos na conquista deste título nesta edição. Vamos agora olhar para o jogo muito aguardado por todos, não é? Que é o Angola-Argentina, já um jogo de amizade, portanto faltam muitos poucos dias para a realização deste jogo. A nossa convocatória foi abrangente ou sentes que
Outras unidades também deviam ter sido valorizadas ou chamadas? Bem, João Alves, eu penso que as convocatórias nunca são consensuais. E estamos a falar de um jogo incluído nas festividades dos 50 anos da independência. É um jogo sem grande impacto naquilo que poderão ser o passo a seguir do nosso futebol, mas ainda assim, em termos daquilo que são as próprias políticas desportivas, penso que acaba por ser um ganho, porque trazer a seleção campeã mundial do mundo, aliás, não está ao alcance de qualquer um país, e nós temos esse mérito, vamos poder ver Lionel Messi e companheiros no estádio 11 de novembro, a nível da diplomacia também acaba por ser um ganho, não só desportivo, mesmo na diplomacia política, está-se a fazer com o desporto e acaba por ser um ganho em todos os sentidos. Agora, é verdade que, tratando-se das festividades dos 50 anos, se calhar teríamos tido uma convocatória muito mais equilibrada, incluindo jogadores que atuam na competição nacional. Infelizmente, temos pouco número, são mais a nível do guarda-redes, onde temos 3 guarda-redes que atuam no nosso campeonato, mas depois mais um ou outro jogador. Em 30 jogadores, podíamos se calhar ter 10 jogadores que atuam no campeonato interno, mas quis o treinador que confiasse mais em jogadores que vêm da diáspora, porque até está a observar também alguns jogadores para aquilo que poderá ser a competição que se avizinha, que é o CAN, que já vai acontecer em dezembro. Pois bem, vamos agora ir lá para fora e olhar que o Rui Costa confirmou a vitória na presidência do Benfica. Um voto de confiança dos sócios, onde pode naturalmente obrigar o dirigente a ter uma nova postura frente aos destinos do clube. Claramente, Rui Costa sai vitorioso nesta segunda volta, consegue vencer o seu adversário agora por uma margem de 60 e tal % contra 34 de João Coronha, e eu penso que esteve bem Rui Costa, fez bem o seu trabalho de casa, lhe foi confiado este voto, mas mais do que a vitória de Rui Costa, os números expressivos de sócios que apareceram ou que afluíram às urnas neste pleito, em que acabaram por bater um recorde mundial, um recorde que pertencia ao Barcelona, que em 2010, para a eleição do presidente demissionário Sandro Rossi, haviam mais de 57 mil sócios tinham ido às urnas. Agora, o Benfica, nesta primeira volta, havia batido esse recorde com mais de 86 mil sócios. Agora, volta a bater o mesmo número, o mesmo recorde, agora por 93.800 e tal sócios que afluíram às urnas. São números estrondosos, demonstra a grandeza em termos de associativismo do próprio Benfica, e com isso aumenta o grau de exigência para o próprio Rui Costa, que terá que trabalhar muito, terá que voltar aos títulos para poder de alguma forma agradar esses sócios que apareceram em grande número e confiaram-lhe a presidência do Benfica. Muito obrigado, Aniceto Moquito, por esta análise sobre o desporto no país e além fronteiras. Conto consigo em próximas oportunidades. Estamos juntos. Boa noite, bom domingo. Obrigado. A nova pausa na informação, vamos a mais um intervalo e regressamos com notícias internacionais. Até já. Estamos de volta com a informação. 2 pessoas morreram e mais de 1 milhão de outras foram forçadas a deixar as suas casas nas Filipinas neste domingo por causa do super tufão Fangwong. A tempestade começou a atingir as Filipinas pela costa noroeste e antes mesmo de tocar o solo, já causou apagões. Há previsão de chegar à região metropolitana da capital Manila. Veja mais informações no Compacto Internacional. O super tufão foi visto pelos meteorologistas do governo filipino antes do meio-dia deste domingo, na cidade de Pandan, no leste do país, onde as chuvas torrenciais e a neblina prejudicaram a visibilidade. Uma moradora morreu afogada numa enchente repentina e outra morreu quando ficou presa sob os destroços, segundo relatos das autoridades. A previsão é de que o super tufão siga para noroeste e atinja a costa da província da Aurora ou Isabela no final deste domingo ou no início de segunda-feira, segundo informações dos meteorologistas. O super tufão Fangwong
foi detectado apenas 3 dias depois de outro super tufão, o Kalmaeg, que formou-se no último dia 6 e deixou 142 mortos e mais de 100 pessoas desaparecidas. No Sudão, 11 dias após o ataque, uma análise de vídeos, fotografias, imagens de satélite e testemunhos reunidos por investigadores revela a dimensão da violência e dos massacres ocorridos durante e após a tomada da capital de Darfur do Norte pelas forças de apoio rápido. Desde que a cidade de El Fasher foi tomada, mais de 25 mil pessoas fugiram em direção a Tawila, a cerca de 70 quilómetros dali. O local, que já abrigava centenas de milhares de deslocados internos, tornou-se num dos principais pontos de refúgio em meio à escalada de violência no país. Hoje estima-se que cerca de 700 mil pessoas estejam concentradas na região, número que cresce a cada semana. O número de mortos na crise também pode ser maior do que o estimado. O secretário dos Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, afirmou neste domingo que o transporte aéreo no país será reduzido ao mínimo, caso a paralisação do governo Trump não termine logo. Mais de 1.400 voos domésticos nos Estados Unidos foram cancelados e mais de 3.300 sofreram atrasos neste domingo, segundo a plataforma de controlo FlightAware. As companhias aéreas começaram na sexta-feira a aplicar reduções graduais no fluxo aéreo impostas pelo governo e milhares de voos já foram afetados. O novo presidente da Síria, Ahmed al-Shahara, jogou basquete com as tropas americanas dos Estados Unidos neste domingo, na véspera do encontro histórico com o presidente Donald Trump. Divulgado pelo ministro das Relações Exteriores sírio, Hassad al-Shaiban, o flagrante ocorreu horas após al-Shahara ter desembarcado nos Estados Unidos. O encontro dele com Trump na Casa Branca marca a primeira visita oficial de um líder sírio ao país. A programação. Boa noite, bom domingo.